Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 302º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Ageu, capítulo 1 e capítulo 2, Joel, capítulo 1, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, dos versículos 1 a 24. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ageu, capítulos 1 e capítulo 2. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor.
o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. A glória do novo templo. No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A infidelidade do povo é repreendida. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mandamento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: Não. Então Ageu perguntou: Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: Sim, ficará impura. Então Ageu continuou: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A promessa do Senhor a Zorobabel. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações.
Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ageu, capítulo 1, trago o versículo 4. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e lhe damos o que é seu por direito, abrimos a porta do nosso coração para o enriquecimento espiritual e nos dispomos àquele tipo de mordomia que honra o Senhor. Um século após o ministério de Ageu, o profeta Malaquias acusou as pessoas de roubarem Deus nos dízimos e nas ofertas e, assim, roubarem de si mesmos as bênçãos prometidas pelo Senhor aos que lhe fossem fiéis. Referência a Malaquias 3, versículo 7 a 12. Suas palavras precisam ser ouvidas hoje. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. À luz desses fatos, com base em que o povo se recusava a obedecer a Deus e a construir-lhe a casa, por um motivo, tanto Isaías como Jeremias haviam predito uma restauração nacional que maravilharia as nações gentias e traria glória a Israel, mas esse evento maravilhoso ainda não ocorrera. Conforme Isaías 2, versículo 15, capítulo 11, capítulo 35, capítulo 60, versículos 1 a 5 e Jeremias, capítulos 30 a 31. As pessoas não conseguiam entender que algumas dessas promessas seriam cumpridas no fim dos tempos, os últimos dias. Quando a situação de Judá ficou pior, elas questionaram a confiabilidade da palavra de Deus. Compreendendo o versículo 8, como os sacerdotes nos dias de Malaquias, trazemos ao Senhor presentes que teríamos vergonha de dar até mesmo aos nossos amigos e familiares. Referência a Malaquias 1, versículo 6 a 8. Mas, ao fazer isso, cometemos dois pecados. Desagradamos ao Senhor e desonramos seu nome. O Deus de Israel, por meio de Ageu, disse ao povo: construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. O Senhor se agrada do serviço obediente de seu povo, e seu nome é glorificado quando sacrificamos e servimos a Ele. Compreendendo o versículo 9, dizimar é um bom modo de começar desde que o ato de doar seja fruto de um coração generoso. Afinal, se um judeu da antiga aliança sob a lei poderia de bom grado dar dízimos ao Senhor, por que um cristão da nova aliança que vive debaixo da graça divina teria menos do que isso? Contudo, o dízimo é apenas um começo. Os princípios estabelecidos em 2 de Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 nos encorajam a dar ofertas ao Senhor e confiar a Ele o suprimento de todas as nossas necessidades. Referência 2 de Coríntios capítulo 8, versículo 9. Mais uma vez o profeta revelou a fonte do problema da nação. As pessoas estavam construindo as próprias casas e não tinham tempo para edificar a casa do Senhor. Isso está em Mateus 6, versículo 33. Se houvesse crido no que Deus prometeu em sua aliança, a nação teria obedecido ao Senhor e desfrutado de suas bênçãos. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. Quando Deus fala conosco por sua palavra, apenas uma resposta é aceitável: a obediência. Não pensamos as opções, não examinamos as alternativas e não negociamos os termos do que nos é ordenado. Simplesmente fazemos o que Deus nos diz para fazer e deixamos o resto com Ele. Compreendendo o versículo 14.a. Qualquer abordagem da Bíblia que limite Deus e encoraje seu povo a ser preguiçoso, em vez de ativo no ministério, é uma falsa interpretação e deve ser abandonada. Para que o Senhor se agrade de nós e seja glorificado diante de um mundo incrédulo, devemos ouvir sua palavra, crer nela e agir de acordo com suas ordenanças, independentemente das circunstâncias. Afinal, o Senhor está conosco e, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Referência a Romanos 8, versículo 31. Compreendendo o versículo 14.b, a igreja de hoje pode aprender uma lição do remanescente judeu dos dias de Ageu. Com muita frequência damos desculpas quando deveríamos estar fazendo confissões e obedecendo ao Senhor. Nós dizemos, não é tempo de fazermos uma cruzada evangélica. Ou, não é tempo de o Espírito trazer reavivamento. Ou ainda, não é tempo de expandir o ministério. Agimos como se entendêssemos completamente os tempos e as datas que Deus tem ordenado para o seu povo. Mas o fato é que não entendemos. Referência Atos 1, versículos 6 e 7. No livro do profeta Ageu, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Quando o povo comparasse os dois templos, certamente o desânimo apareceria, mas o profeta resolveu enfrentar o problema. Em vez de ignorá-lo, Ageu escolheu um dia importante para entregar sua mensagem, 17 de outubro, último dia da festa das cabanas. Aquela celebração era dedicada a louvar a Deus pela colheita e a lembrar os dias de peregrinação de Israel no deserto. Referência Levítico 23, versículos 34 a 43. Exposição bíblica dos versículos 4 a 9. O encorajamento é encontrado na presença de Deus. Ageu não negou que o novo templo era como nada, em comparação àquele que Salomão havia construído, mas isso não era importante. O que mais importava era que esta obra era de Deus e eles puderam contar com a ajuda do Senhor para concluí-la. Ageu disse coragem para o governador, para o sumo sacerdote e para as pessoas que trabalhavam na construção, e essa palavra foi muito importante para eles. Compreendendo o versículo 4, dizer às pessoas para terem coragem e trabalhar é uma coisa, mas dar a elas uma base sólida para tais palavras de encorajamento é totalmente diferente. Ageu disse porque eles deveriam ser fortes e trabalhar. O Senhor estava com eles, conforme capítulo 1, versículo 13. A promessa da presença de Deus foi um estímulo para Josué, referência a Josué 1, versículo 5 e 9. Capítulo 3, versículo 7, e para Salomão, referência a 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 20. E os cristãos, hoje, podem reivindicar a mesma promessa quando servirem ao Senhor, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Referência a Hebreus 13, versículo 5, e também Deuteronômio 31, versículo 6 e 8. Compreendendo o versículo 5, o encorajamento também é encontrado na aliança de Deus. A promessa da presença do Senhor com o seu povo é garantida por sua palavra imutável. Quando o tabernáculo foi dedicado por Moisés, a presença do Todo-Poderoso foi para lá, conforme Êxodo 40, versículos 34 a 38, pois Deus havia prometido habitar com o seu povo. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. O encorajamento anda junto com as promessas de Deus. Com visão profética, Ageu olhou para diante, para o tempo em que o Filho de Deus ministraria no templo e traria a glória do Senhor a seus recintos, conforme João 1, versículo 14. O templo de Herodes substituiu o templo de Zorobabel, mas os judeus ainda consideraram este como o segundo templo. Certamente a glória que Jesus trouxe ao templo era maior do que a do tabernáculo ou a do templo que Salomão construiu. Compreendendo o versículo 7, o remanescente não tinha belos tesouros para adornar a casa de Deus, mas, quando o Messias vier a reinar, os tesouros das nações serão levados a ele e serão usados para a sua glória. Deus não só prometeu a vinda do Messias e da glória divina nos tempos futuros, mas também prometeu a paz, conforme versículo 9. Neste lugar, versículo 9, refere-se à cidade de Jerusalém, onde o Messias reinará como príncipe da paz, referência a Isaías 9, versículo 6. Aqueles que creem em Jesus hoje têm paz com Deus, referência a Romanos 5, versículo 1.
por causa de sua morte expiatória e da ressurreição vitoriosa, referência a João 20, versículos 19 a 21 e Colossenses 1, versículo 20, eles também podem desfrutar da paz de Deus ao se render a Cristo e confiar totalmente nele. Aleluia! Referência a Filipenses 4, versículos 6 a 9. Compreendendo o versículo 8, o encorajamento flui com a provisão de Deus. Por fim, por meio de Ageu, o Senhor assegurou ao povo que, apesar dos tempos difíceis e da falta de recursos suficientes, ele era capaz de fornecer a eles tudo de que precisavam. Tanta prata quanto ouro me pertence. Na verdade, o remanescente tinha promessas de provisão do governo, conforme Esdras 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 7, capítulo 6, versículo 4. Mas esses subsídios eram limitados. Deus é o dono de toda a riqueza, mesmo daquela armazenada no tesouro do rei, e pode distribuí-la como bem deseja. Deus promete suprir todas as nossas necessidades segundo sua gloriosa riqueza. Aleluia! Referência a Filipenses 4, versículo 19. A exposição bíblica dos versículos 10 a 19, o povo, sem dúvida, se perguntava o que Ageu estaria planejando, e o profeta respondeu: as pessoas que trabalhavam no templo não eram capazes de conceder santidade à casa de Deus, mas poderiam corrompê-lo com os pecados que praticavam. Fazer a obra de Deus era importante, mas fazê-la de coração puro e devotado ao Senhor era muito mais importante. A exposição bíblica dos versículos 15 a 17, os estatutos de muitas igrejas locais atribuem aos presbíteros ou anciãos sua direção espiritual e aos diáconos as responsabilidades pelos aspectos materiais do ministério. Para fins de organização da obra de Deus, isso pode ser conveniente, mas essa separação entre coisas materiais e práticas espirituais não é bíblica. A construção de um novo santuário para a igreja deve ser uma luta espiritual, do mesmo modo que uma cruzada evangelística ou uma conferência de missões. Compreendendo o versículo 17, o pecado sempre impede o trabalho de Deus e nos rouba suas bênçãos. Os pecados do povo provocaram a distribuição de Jerusalém e o cativeiro da nação, e poderiam ainda impedir a reconstrução do templo e a renovação da nação judaica em sua terra. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Referência a Provérbios 14, versículo 34. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ageu, capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 18 e 19. Ageu emitiu um chamado ao arrependimento e com esse convite veio a certeza da bênção de Deus. Ele lembrou ao povo da promessa que o Senhor dera a Salomão após dedicar o templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Referência 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos para a leitura no livro do profeta Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A praga de gafanhotos e a seca. Prestem atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras.
tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Chamado ao arrependimento. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso, o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Amém. Compreendendo o livro do profeta Joel, capítulo 1, em um momento de crise, podemos ouvir todos os tipos de vozes interpretando o que está acontecendo e nos dizendo o que fazer. Os otimistas dirão: esta crise não vai durar para sempre, tenha coragem. Já os pessimistas vão se lamentar, as coisas vão piorar e não vamos ter escapatória. É o fim para nós. Por outro lado, os alarmistas verão o inimigo por trás de cada árvore e os escarnecedores irão questionar as notícias e escolher os ombros, dizendo: que diferença faz, afinal? Mas o profeta Joel era um realista que olhava a vida pela perspectiva da mensagem que recebeu de Deus. A exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Joel dirigiu-se aos líderes do povo, em primeiro lugar, provavelmente por duas razões. Eles tinham muitas experiências e podiam validar o que o profeta estava dizendo. Além disso, eram cidadãos respeitados na terra. Com o apoio deles, Joel não era apenas uma voz clamando no deserto. Eles concordaram com o profeta no sentido de que a nação estava diante de uma catástrofe de proporções monumentais. Como nunca havia visto, algo terrível estava para acontecer, algo que as pessoas contariam aos seus filhos e netos nos anos por vir. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Com exceção de mostrar a insinceridade de alguns dos fiéis, conforme capítulo 2, versículos 12 a 13, a embriaguez é o único pecado que Joel, de fato, mencionou. Esse era um pecado grave, no entanto, que os profetas muitas vezes condenavam, conforme Oséias 7, versículo 5, Amós 4, versículo 1. Talvez os bêbados representassem todas as pessoas descuidadas na terra, cujo único interesse era o prazer do pecado.
Compreendendo o versículo 14, além de se humilharem e lamentarem, as pessoas também tiveram de orar. Era isso que Deus exigia em sua aliança com o seu povo. Referência a Deuteronômio 28, versículos 23 a 24. 2 de Crônicas, capítulo 6, versículos 26 e 27. Capítulo 7, versículos 12 a 15. Joel não pediu coisa alguma a Deus. Ele simplesmente falou ao Senhor sobre o sofrimento da terra, dos animais e das pessoas, sabendo que o Altíssimo faria o que era certo. Fogo. Referência Joel 1, versículos 19 a 20, refere-se à seca, que havia deixado a terra como se tivesse sido queimada. Compreendendo o versículo 18, como muge o gado, isso nos faz lembrar que toda a criação está gemendo por causa da escravidão do pecado no mundo. Referência a Gênesis 3, versículos 17 a 19, Romanos 8, versículos 18 a 22. A criação anseia por aquele dia em que o Criador voltará à terra e irá libertá-la dos grilhões do pecado. Só então, conforme a profecia, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Referência a Isaías 35, versículo 1. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Joel, capítulo 1, trago o versículo 20. Quase sempre somos levados pela correnteza de um dia ao outro, deixando de dar valor às bênçãos recebidas até Deus permitir que um desastre natural aconteça e nos lembre de nossa total dependência dele. Quando a água é racionada, a comida é escassa e os preços das coisas básicas da vida aumentam, descobrimos a pobreza de nossa civilização artificial e de nossa sociedade consumista. De repente, as coisas básicas se tornam luxo e os luxos se tornam pesos. Deus não teve de enviar grandes batalhões ajudar por pôr o povo de joelho. Ele só precisou de um exame de pequenos insetos e eles fizeram o trabalho. Às vezes somos afetados por bactérias ou vírus tão pequenos que precisamos de um microscópio para vê-los. Ele é o Senhor dos Exércitos. Referência Isaías 51, versículo 15. E o Todo-Poderoso. Referência Joel 1, versículo 15. E ninguém pode deter sua mão poderosa. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, dos versículos 1 a 24. A cura de um hidrópico. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante deles se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos,
e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, dos versículos 1 a 24, é a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Esse homem afligido não teria sido convidado para uma refeição tão importante se os fariseus não quisessem usá-lo como isca em uma armadilha para Jesus. Eles sabiam que o Nazareno não estaria na presença de um homem em sofrimento por muito tempo sem fazer algo a respeito. Se ele ignorasse o aflito, não estaria demonstrando a compaixão que pregava. Por outro lado, se o curasse, estaria abertamente violando o sábado e eles o acusariam por isso. Eles puseram o homem sofredor bem em frente ao mestre para que ele não pudesse evitá-lo, esperando que a armadilha desse resultado. Compreendendo o versículo 6, Jesus expõe a falsa piedade dos fariseus e dos escribas. Eles diziam estar defendendo as leis de Deus em relação ao sábado, quando na realidade estavam negando ao Senhor pelo modo como abusavam do povo e acusavam o próprio Salvador. Há uma grande diferença entre proteger as verdades de Deus e promover as tradições dos homens. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, dos versículos 1 a 24. Trago a exposição bíblica dos versículos 15 a 24. As pessoas hoje cometem o mesmo erro que aqueles personagens da parábola cometeram. Elas demoram a responder ao convite, pois se contentam com menos do que com o melhor. Certamente não há nada de errado em possuir uma fazenda, examinar o que se comprou ou passar a tarde com a esposa. Mas, se essas coisas boas impedem alguém de desfrutar de coisas melhores, aquelas se tornam ruins. Os que davam desculpas eram aparentemente pessoas de sucesso aos olhos de seus amigos, mas eram fracassados aos olhos de Jesus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.